mensagem é a seguinte, que possam compreender sempre o trabalho de uma pombagira como sendo um trabalho como qualquer outro espírito, que não traz trejeitos, na verdade, para que seja um médium homem incorporado numa pombagira ou uma médium mulher incorporada no Exu. Que possam compreender que a pombagira é o olhar do Exu e o Exu a atividade. Que possa compreender que a pombagira traz a sutileza. A pombagira é o mapa do caminho e Exu é o próprio caminho. Que na verdade não existe trabalho nenhum que não seja conjunto com Exu. E da mesma forma, Exu não trabalha sem pombagira. Graças a Deus, aqui nos encontramos mais um diálogo com os espíritos. O espírito já está incorporado. Qual é o nome da senhora, por gentileza? Pombagira da Figueira. Graças a Deus. Por que a senhora tem esse nome? Por causa, na verdade, da linhagem a qual eu pertenço, que na verdade tem relação também com algumas vidas nas quais eu estive presente dentro de uma concepção de curandeira. E aonde também a natureza e os seus compostos eram utilizados dentro dessas magias. Dentro disso tive afinidade também com muitas
entidades que eram da mesma linhagem, a qual aprendi também muita coisa e fui inserida também nessa falange. Claro. Qual que é a história da senhora? Quando se pede uma história, seja de qual for a entidade, há de se entender uma história na qual se conta o trabalho de cada falange e também a história particular de cada espírito que vem a trabalho junto aos seus médiuns. A minha história, ela, na verdade, iniciou há muito tempo, aonde estive presente numa das encarnações, sendo uma curandeira, como falei. Sim. Na verdade, receitando alguns chás, receitando alguns tipos de trabalhos magísticos que para muitos eram considerados rituais pagãos, nos quais não se tinha uma religião definida, não se tinha, na verdade, era cultuado mesmo a deusa feminina, no qual hoje se apaga muitas dessas questões, dessas histórias, na qual se coloca na forma masculina tudo aquilo que é criado e concebido pela própria mulher. Isso de um espírito feminino. Dentro dessa concepção não existia, na minha encarnação, naquela ocasião, uma religião definida a qual eu seguia. Aprendi tudo isso também com espíritos familiares, que estiveram também na mesma reencarnação, na qual ganhei esse ensinamento, essa prática de reverenciar também esses rituais, dos quais eram chamados de, muitas vezes, de pagãos, por, na verdade, não apresentarem um Deus definido pelos que já, como diz, já colocaram um Deus para que todos pudessem o cultuar. Nesse momento, fui de muitos e muitos e muito tempo ainda no caminho da qual eu tive essa vida, ajudando alguns e também, em contrapartida, muitos erros também já cometi. Assim como existe também manipulação energética através de folhas, raízes, existe também, por um lado, de trazer um benefício físico, mas também a contrapartida, talvez também um mal físico, a quem na verdade assim precisasse. Disso tudo vai se aprendendo, e nesse caminho tudo foi quando eu fui retirada de onde eu morava, nesse momento por ter colocado uma situação ao qual foi receitado das minhas infusões, nas quais foi descoberta por um dos senhores daquela época que não acreditava, e sua filha foi quem na verdade me procurou. E eu então fui levado em praça pública e queimado então nessa fogueira. Como é da figueira, porque na verdade estou dentro dessa falange, mas a relação é com a natureza. Resumidamente, pode-se dizer que naquela vida a senhora foi considerada como bruxa? Pode-se dizer. Pode-se dizer. Porque na verdade o termo bruxa é para qualificar todo e qualquer espírito que manipula energias e na qual, seja ela boa ou seja ela ruim, a visão da qual aquele que não entende, não compreende, coloca e taxa nome para tudo, como se faz até nos dias de hoje. Se cria nomes, muitas vezes, para poder denegrir a imagem daquele que não se entende o que se faz. Sim. A senhora, portanto, era uma mulher à frente do seu tempo. Pode-se dizer que sim, assim como eu, muitas outras também, nas quais cada uma com sua história, mas a mesma essência feminina de poder fazer por si, de poder, na verdade, encontrar o seu caminho sem a dependência, muitas vezes de outro ou de um par, para que isso pudesse ser continuado o seu caminho. Da mulher a qual aquela que busca, dentro dos seus artifícios, da sua inteligência, do seu olhar, a busca por algo que seja produtivo para ela e para aqueles que estão ao seu lado. Então, como eu, muitas outras mulheres também, dessa mesma época, pode-se dizer, à frente do seu tempo, onde a compreensão para aquilo que se praticava naquele momento não existia. A gente entende bruxaria como alguém
que não só está à frente do seu tempo, mas tem um auxílio da mediunidade. Era o seu caso? Mas, propriamente dito, era conhecimento realmente de energias. Espiritualmente tínhamos uma crença, a qual sentíamos a presença espiritual de espíritos que não nomeávamos. Apenas sentíamos e sabíamos qual a definição para cada qual o propósito dele naquele espaço. A cada ritual feito era um propósito. Dentro desse propósito nós tínhamos o sentimento, a aproximação de espíritos que eram relacionados à causa da qual a gente estava fazendo essa manipulação. Acredita-se que a mediunidade existiu de todo sempre. No caso da senhora, não houve, durante aquela vida, nenhuma experiência com alguém que tivesse, ou a senhora mesmo, mediunidade ostensiva, por exemplo, de visão, de audição ou de incorporação? Sempre. Existiu, na verdade, tudo relacionado, cada ser que a gente acompanhava dentro de alguns processos tinham isso. Mediunidades muitas vezes de audição, mediunidades muitas vezes de visão, e nós reconhecíamos essa faculdade. Apenas não exercitávamos ou não instituímos um trabalho específico para cada uma delas. O nosso sentido, como a gente chamava muitas vezes, era na verdade um senso espiritual de trazer a energia e reconhecê-la. Muitas vezes pelo próprio tato, na qual sentimos o ambiente e reconhecíamos o que ali estava acontecendo. Então é um tipo de mediunidade também. Falo de mim, mas existiam várias mediunidades que também auxiliaram muitas outras da mesma linha de trabalho que eu faço parte. Temos uma noção de tempo em que em 1500 o Brasil foi descoberto, em 1600 começaram as fogueiras da Inquisição. Em que época mais ou menos a senhora se situou? Dentro, na verdade, de 1600 e pouco, mais ou menos. Ali onde estava mesmo no ápice. Isso. Claro. A senhora sabe que aqui existiam os indígenas que tinham uma ciência de universalizar-se com a natureza, compreendendo-a na sua intimidade. O que diferenciava as bruxas daquele tempo? Vocês tinham esse mesmo sentido de relacionamento, não só com a natureza, mas com as energias etéricas? Isto. A nossa relação, ela é ligada com a natureza, sim, bem presente em todos os nossos trabalhos. Porém, também ela é bastante humana, bastante mental. Raciocínio também lógico, também dentro de cada trabalho. E também uma faculdade na qual a gente consegue dirigir a nossa energia, quando que também utilizava da própria energia animalesca, da qual a gente conseguia unir isto com energias da própria natureza e dirigir a um outro ser. Então, essa concepção da união entre uma energia física, junto com a espiritual, de espíritos que acompanhavam, junto também com elementos que nós focalizávamos para que pudesse alcançar um objetivo. Então, na verdade, podemos dizer que não era somente da natureza, mas da natureza como um todo, incluindo o próprio ser humano. Claro, graças a Deus. E a senhora, portanto, tinha um inimigo maior naquela época? Tinha um inimigo chamado o próprio ser humano. Na verdade, dentro de uma concepção de um momento dessa encarnação onde tudo era incompreensível daquilo que não se fazia ou praticava na conformidade do que a lei imposta naquele momento colocava como normal. Então isso era o meu maior inimigo. Era continuar, na verdade, a exercer essa fé. Exercer, na verdade, essa crença. Não vou chamar de crença. Exercer essa faculdade de manipular energias sem que isso pudesse ser visto como sendo algo totalmente maligno. A senhora e o seu grupo
ou as pessoas com quem tinha afinidade direcionavam energias baseadas em individualismo egoísta ou baseado em uma percepção de que o todo é um e o um é o todo? Todo é um e um é o todo. Na verdade, nosso trabalho sempre foi em auxiliar quem quer que fosse buscar essa ajuda. Muitas vezes o próprio ego, o próprio ser busca dentro dele situações para que ele possa depois experimentá-la, seja ela bom ou ruim. Nós, na verdade, exercíamos a vontade da qual aquele ser humano vinha buscar. E nós fazíamos de acordo com o que ele assinava, na verdade, essa energia. Ele se responsabilizava por aquilo que estava colocando à disposição naquele momento. Nós apenas abríamos esse canal. Então, diversas situações foi aonde também nós acabávamos nos inserindo e acabávamos também colhendo muitas coisas que eram provenientes de ações que eram realmente negativas. Então, como é que era mais ou menos um dia embaixo da capa de uma bruxa? Ou seja, um dia na bota de uma bruxa. A pessoa vinha, fazia um pedido, vocês estudavam o que ela queria e aceitavam ou não, mas se aceitassem faria algo acontecer, é por aí? É isto. Na verdade, o dia ele é já sabendo que existem pessoas que se afinizam, certo? Em conseguir coisas muito mais rápido, ou querendo conquistar coisas muito mais rápido do que é de merecido. E nesse sentido, muitas pessoas naquele mesmo momento, naquela mesma encarnação, queriam muito ganhar, queriam muito obter vantagem sobre o outro, ou tomar o lugar do outro, ou muitas vezes também curar algo que muitas vezes parecia incurável para aquela época. Na verdade, existem enfermidades que foram realmente curadas através de alguns elementos, de algumas infusões, que hoje a medicina utiliza também parte desse conhecimento dentro dos seus remédios. Mas existe também o dia de posso chamar de bruxa nisso, o dia, ele é um dia que você não sabe se realmente vai trabalhar dentro de uma ordem ao qual você não vai se responsabilizar depois, porque você também vai ter ganho, seja ele para o seu próprio sustento, seja ele também com algum bem, que naquela época também era exercido ao pagamento daquilo que era na verdade pedido. E essa na verdade acabava sendo um culto e ao mesmo tempo um próprio trabalho que nós exercíamos para poder também continuar com nossa vida. Claro. Era, portanto, seu trabalho, seu ganha-pão, essa atividade? Também era. Além disso, o que a senhora fazia para o ganha-pão? Eu tinha cultivo, certo? De alguns legumes, de algumas outras plantas que também eram vendidas depois. Na verdade, grande parte delas era retirada também dos próprios senhores, como uma forma de confiscar tudo que nós tínhamos. Por isso não era compreensível viver só com isso. Era um sistema muitas vezes da própria troca, onde a terra tinha que dar muito para que nós pudéssemos conseguir o alimento pouco. E muito daquilo que se fazia, o que se trabalhava nessa terra, era retirado depois. Por isso, muitas mulheres achavam a sua maneira de trabalho e recebiam conhecimentos extras para que pudessem continuar a sobreviver naquele momento. Claro. A gente sabe que hoje a definição de moral é um conjunto de costumes aceitos por um grupo de pessoas numa sociedade específica. E a ética é o que vem questionar esses hábitos, esses costumes. Qual era a moral da época, o conjunto de costumes, entre vocês e as bruxas? O que era certo fazer e o que era errado fazer?
Dentro de um conceito de nós, nesse trabalho, o que era errado fazer era retirar aquilo que na verdade a outra já fez. Era subtrair talvez um trabalho executado por uma outra. Nisso, na verdade, nós tínhamos informação. Era muitas vezes também expor esse trabalho publicamente, que era vedado por todas. Não era exposto que você fazia algo. E você tinha que fazer tudo às escuras. Você tinha que fazer tudo longe do olhar de qualquer outra pessoa. Corríamos riscos, mas mesmo nesse momento não poderíamos entregar uma a outra. Se um momento, porventura, acontecesse de ser descoberto e que fosse levado também a uma fogueira, outra não pode entregar. Essa, na verdade, era uma maneira de proteger esse conhecimento, para que ele continuasse, para que outros pudessem também ter como conhecer tudo aquilo que, na verdade, não é nosso, mas é do todo. Era preciso ser mulher para ser bruxa? Ou talvez um transexual? Ou a energia feminina era necessária? A energia feminina era reverenciada, cultuada nesta época por muitos homens, que não gostavam de ser chamados de bruxos, mas eram bruxos. Também participavam, porém, existia uma distinção entre um trabalho feito por mulheres e um trabalho feito por homens. Da mesma forma o qual cada um manipulava quase que as mesmas energias, tinha o mesmo conhecimento desse culto, porém era separado de ordem feminina e de ordem masculina, mas não desunidos. Era respeitado o espaço de cada um. E na forma como tu diz, existiam muitas pessoas também que carregavam o lado masculino e feminino numa mesma personalidade e eram aceitas nos dois grupos. E a gente imagina, obviamente, que a senhora viveu ali pela região da Europa, que hoje é a Europa, é isso? É isto. Claro. E naquele tempo, como vocês conseguiam passar despercebidas? É isso. Era simplesmente se tornar normal. Se vestir normalmente, não usar nenhum tipo de artifício que pudesse representar o que nós fazíamos. Teríamos que, na verdade, ter atividades normais, certo? Era muito óbvio que se aceitasse uma mulher que se fosse, na verdade, tivesse um companheiro, certo? Nessa época, existia muitas de nós que tínhamos um companheiro, não simplesmente de uma união física, mas um companheiro realmente de caminho. E muitas de nós acabávamos até nos aliando a homens que tinham afinidades femininas, que hoje vocês chamam então de homossexuais. Então acabávamos nos unindo e conseguindo caminhar normalmente perante a sociedade da época. Esse tipo de atividade exigia o celibato? Não. Nós, na verdade, somos livres. Existe, na verdade, que ter uma promessa da qual se vai exercer do início até o fim da sua vida física. Claro. Então, o sexo não era um tabu para vocês. A senhora entende por que, a partir de determinada altura, tornou-se um tabu para a nossa sociedade? Porque tudo, na verdade, é colocado como errado, certo? Quando não se tem amor, quando não se tem respeito, se coloca muitas vezes leis pelas quais acabam muitas vezes distanciando ou amedrontando as pessoas. Por isso o tabu começou a ser criado nessa relação, nas relações humanas, certo? Para que pudesse se manter uma certa ordem aparente. Porque todo mundo diz que é correto, mas no seu íntimo muitas vezes acaba sendo um espírito livre.
fazendo muitas situações na qual ele acredita ser bom para ele. É o verniz da hipocrisia. É isso. Claro. É fácil dizer que você é íntegro, que você é bom, mas é fácil dizer muitas vezes que não tem nenhum sentimento físico ou atração, mas no seu íntimo ele não mente. Mas o seu íntimo, pode repetir? Mas no seu íntimo ele não mente. Na verdade, o interior acaba sendo o alvo mais propício, certo? A se afinizar com esse tipo com energias, muitas vezes bem materiais, certo? Então, a compreensão das pessoas, os tabus que se criam em relação às relações humanas, muitas vezes até a parte sexual, certo? Acabam colocando tabus que é só da porta para fora. Assim como hoje não é qualquer um que pode ser médico, apesar das portas estarem abertas, não é? Para que seja e se torne, por conta do tempo de dedicação que se requer. Naquele tempo, deveria ser igual, não é qualquer um que poderia ser uma bruxa, apesar das portas estarem abertas? É isso, não era qualquer um. Na verdade, isso acontecia como que de geração para geração. Dentro de família de espíritos que vinham estagiando e que traziam já na sua raiz, que traziam já no seu íntimo esse conhecimento. E isso era passado poucas e raras vezes, acabava sendo dentro de uma mesma família, passado por uma outra pessoa que, claro, espiritualmente já trazia esse compromisso, mas não era familiar. Poucas e raras vezes acontecia. Existia uma exigência de entrega na disciplina e dedicação para se tornar uma bruxa? Sim. Antes de fazer qualquer coisa, era preciso acompanhar por muito tempo quem realmente conhecia. Era preciso, na verdade, experimentar cada manipulação, era preciso estar presente em cada situação criada, em cada magia aplicada. Era preciso algum tempo, posso dizer com bastante segurança, que nisso passava de 14 anos para chegar então a compreender esses fatores e exercer aí particularmente esse conhecimento. Então hoje a pessoa que passa 2 anos frequentando uma vez por semana uma casa e tira um certificado de sacerdote, não quer dizer que necessariamente seja? Não. Pelo fato de que a experiência é quem vai te dar esse diploma. Na verdade, o diploma é o papel, na qual qualquer um pode se intitular rei, rainha, sábio, certo? Magistrado. Agora, executar o fato, que é o mais importante, e isso tudo pode levar mais ou menos tempo, isso depende do empenho. Depende realmente do interesse de cada um. Porém, buscar algo simplesmente para ter na sua mão um diploma, um certificado, ou nomeando como sendo um magista, ou nomeando como sendo um sacerdote, seja de qual for o culto, isso não lhe dá segurança alguma, porque as experiências que virão é que vão dar para cada um realmente a segurança que ele espera. Como ele pode ter vivido em 1 ou 2 anos todas as circunstâncias básicas, todos os problemas básicos encontrados em muitos seres, todos os conflitos que só podem ser colhidos e observados durante um longo prazo. Como ele pode ter absorvido em pouco tempo tudo isso? Conhecimento passado por aquele que já fez, passado por um mentor, por um sacerdote, por um dirigente. Ele pode passar 2 anos, 3 anos falando tudo, mas se ele não der o momento da prática, ele só apenas vai ter um título, mas não vai ser um sacerdote ou um magista. Ser é diferente de ter um diploma, certo? Pode-se considerar o sacerdócio e nossa relação com ele um tipo de casamento ao qual nós vamos conhecendo
Ele vai nos conhecendo e aí vamos nos graduando. É isto. É um pleno casamento. Olha. E um eterno casamento. Que na verdade sempre vai um aprendendo com o outro. O próprio sacerdócio vai lhe dar oportunidades. Portas que talvez você nunca abriu. Experiências que você nunca teve. E nisso, cada um vai colhendo essas informações e reformulando, tendo a compreensão desses fatos e aplicando aí na sua vida. Aplicando isso também na ordem de evolução do seu próprio espírito. É um momento de contribuição, onde esse casamento ele tem como um crédito trazer para o ser humano uma oportunidade de evolução natural e um momento de evolução conhecendo o outro. É o momento de reconhecer que você não está só, que você não é um ser humano único dentro de todo esse espaço físico e espiritual, que você também faz parte de um todo maior. O sacerdócio lhe dá a oportunidade de reconhecer que você não é nada sem ninguém. Nossa. A gente entende na medicina que são 6 anos de estudos teóricos, depois entre 2 e 4 de prática, para depois você finalmente dizer, ou receber o diploma de médico. É isso. A senhora acredita que também no sacerdócio deveria ser assim? Deveria. Deveria ser, na verdade, uma experiência sem contabilizar uma contagem certa. Por exemplo, se destinar tantos anos para que você possa se formar um sacerdote. Tem que existir ensinamento, prática e empenho de quem realmente tem no seu íntimo a faculdade de se tornar um sacerdote. Não são todos. Muitos podem ser chamados para esse compromisso, mas poucos talvez vão ter a persistência e vão ter, na verdade, a faculdade de continuar esse processo. Portanto, o ser humano gosta de estipular rituais para a organização. Porém, não se pode dizer que somente com tanto tempo exato é que se vai se tornar um sacerdote. Vai se tornar sacerdote quando tiver a humildade de compreender sempre e aceitar que tudo que vier é um conhecimento, que tudo que vier vem para contribuir, seja de bom ou seja de ruim, que tudo traz um ensinamento, e também aceitar que nunca vai parar de aprender. Devemos todos que talvez hajamos vindo com a missão de ser sacerdote, ter, como a senhora disse, a humildade de reconhecer que pode não ter um número de anos certo, mas dentro de nós a gente tem que admitir que tem um mínimo de tempo de estudo e prática, ao qual ninguém pode se subtrair. Isso. Existe um tempo mínimo no qual vai ser colocado todas as oportunidades ritualísticas, todas as funções que amparam um grupo de trabalho espiritual. Um tempo mínimo, um tempo hábil para que possa compreender o grupo, para que possa conhecer as pessoas, para que possa conhecer os processos também deste grupo, para que possa experimentar ao menos algumas situações que vão chegar dentro desse grupo. Então, muitos grupos conseguem colocar um tempo mínimo, mas um tempo mínimo que eu falo para mim, para dentro do conhecimento do qual eu trabalho. Um tempo mínimo para isso são 7 anos. Que conselho a senhora daria para um sacerdote que tem um filho de santo, ou um filho de umbanda, há 9 meses já, e um belo dia ele chega para esse filho e fala assim: anda logo, o teu espírito quer trabalhar, o povo está precisando, tu não está procurando direito. Que conselho eu daria? Quem precisa aprender é ele. Porque na verdade, quando se obriga alguém a absorver
uma sintonia espiritual na obrigação de trazer uma manifestação se coloca no risco de mistificar, de trazer o convívio para fora o próprio ser daquele médium. Ele vai se sentir na obrigação de fazer trejeitos, de imitar espíritos que estão ali no seu convívio e vai fazer exatamente gestuais e ritualísticas parecidas sem estar mediunizado. O risco nisso tudo é que o próprio dirigente, que se possa falar dessa forma, que eu não diria dirigente, ele se coloca numa situação onde ele ampara, não é realmente uma casa segura, mas uma casa realmente onde tudo e qualquer espírito zombeteiro pode trabalhar. Se eu aceito ou se eu obrigo alguém a receber e por obrigação ela tem que trazer a manifestação, seja até propriamente física disso, então eu sou enganador. Então eu sou um espírito que ainda não reconhece o seu posto ou a sua função. E está colocando também uma egrégora de muitos outros espíritos que estão ali para poder auxiliar aquelas pessoas a exercer um trabalho muito maior, que é ajudá-la contra esse próprio dirigente. E muitas vezes também fazendo com que essas pessoas caminhem por caminhos que são obscuros, escusos, caminhos que trarão sofrimentos. E tudo isso baseado na vaidade, baseado no ego, baseado muitas vezes na vontade aparente de trazer o máximo de pessoas a uma corrente de trabalho, ou de ter realmente ganhos com a manifestação, muitas vezes, posso dizer, fantasiosa, de espíritos que fazem acrobacias, de espíritos que se nomeiam muitas vezes como reis, rainhas, de espíritos que pedem muitas coisas como muitos adornos, trazendo para aquele ambiente a mensagem de que estão vivendo na sua época, que não é real. Então, na verdade, eu diria para esse ser que quem precisa de ajuda nesse momento é ele. Que ele, na verdade, teria que escutar melhor ao espírito que está ao lado dele e que de tamanha força que faz para se fazer entendido por ele. Muitas vezes acaba sofrendo muito mais por ter um médium sem realmente sentir a sua mediunidade. E se ele, ouvindo isso, disser, mas dona Figueira, 9 meses não é 2 dias, pô. 9, e os irmãos deles todos já avançaram, ou seja, e tem gente para ser atendida. É isso. E ele quer, então ele precisa trazer a manifestação. É isso, 9 meses não são 9 dias, mas nenhuma criança nascida de 9 meses começa a andar sozinha. Nenhuma criança que é concebida dentro do ventre de uma mulher, ela vem ao mundo sabendo tudo. Ela vem ao mundo caminhando. Ela vem ao mundo se alimentando só. Ela vem ao mundo já podendo fazer por si. O que é 9 meses dentro do conhecimento espiritual? O que são 9 meses, na verdade, de trabalho sem ter recebido a sabedoria, que é o mais importante? O pai é aquele que sabe instruir. Aquilo que ele fez, muitas coisas também de errado. E hoje é preciso dizer por onde não se pode e o que não se deve. E deixando livre, para que ele possa ter experiências com isso, mesmo errando. Não se pode cobrar que não se erre, mas pode se orientar pelo amor. Agora, 9 meses numa corrente de trabalho, se não sente a vontade ainda, ou não sente a aproximação espiritual, alguma coisa há de errado. Certo? Talvez a mediunidade dessa pessoa não seja para aquele trabalho. É preciso obrigá-la, então, a receber um espírito para poder manifestar a sua fé. É preciso apresentar um espírito incorporado para poder, então, passar a sua energia. É falta de orientação, pelo qual, através do próprio mental de cada um, mesmo não estando incorporado com o espírito, é possível receber energias, pensamentos, e é possível dirigir também esses pensamentos a quem esteja aqui. É possível até mesmo que a pessoa não esteja incorporada, mas ela possa ser possível de fazer ou de dar um passe de energização a alguém.
Porque a energia que está aliada ali é de um grupo, de uma egrégora, de um espaço que agora está, na verdade, magnetizado com energias provenientes, trazendo energias benéficas, e que essa pessoa faz parte dessa corrente e pode repassar. É falta de orientação e é falta, muitas vezes, de entendimento. Portanto, essa pessoa que hoje não sente, há 9 meses está numa corrente de trabalho, que ela tenha paciência. Porque, na verdade, quanto mais observar, mais se aprende. A observação é a melhor ferramenta para poder trazer conhecimento. Daí, num outro caso, um irmão que começa a desenvolver, não consegue trazer primeiro o preto velho, não consegue trazer o caboclo e não consegue trazer o Exu, mas a pombagira chega. Isso. E o dirigente da casa já fala, não, aí a gente vai ter que fazer um trabalho, porque tua pombagira está de frente, isso vai deixar você afeminado, você pode virar um homossexual. E eles fazem o trabalho, o menino continua afeminado, mas bloqueia um pouco a manifestação. Quanto tem de mito em torno de tudo isso? Quanto tem de verdade, dona Figueira? Quanto não tem de mito nisso? É isso? Vou dizer uma coisa. Se não tem afinidade, não recebeu o caboclo, não recebeu o preto velho. Primeiramente, espírito não é um espírito. Espírito não é um espírito. Seja ele preto velho, seja ele Exu, seja pombagira, seja caboclo. Qual a afinidade que se tem com o espírito, ou um compromisso que se tem com o espírito? Se vem a trabalhar primeiramente com uma pombagira, que seja. Isso não lhe dá desmérito algum. Na verdade, Exus e pombagiras estão mais ligados à questão sentimental, física, aproximação humana de cada um de vocês, que qualquer outro espírito. E por isso muitos são os casos onde se incorpora primeiramente com Exu ou pombagira. A questão de dizer que um homem incorporando uma pombagira vai ficar afeminado com isso, isso na verdade é principalmente falta de conhecimento, falta de compreensão. Porque pode uma mulher receber um caboclo? Como pode uma mulher receber um Exu e está tudo certo? Ela não vai se tornar homem por isso? Não. Certo? Então, essa questão de dizer que vai afeminar por trazer uma pombagira dentro do seu trabalho de incorporação é um engano, certo? Você muitas vezes pode ter, realmente, no seu íntimo, uma ligação muito forte. Um homem pode ter uma ligação muito forte com o ser feminino, e ele realmente possa sentir assim. E muitas vezes, por essa afinidade, realmente pode trazer uma ligação espiritual negativa feminina, na qual é já de muito e muito tempo um convívio particular dele. E muitas vezes também não podemos deixar de falar que às vezes, por ter esse lado, acaba também querendo manifestar um ser que seja o seu ser, que seja o seu íntimo. Mas são poucos os casos da qual acontece esse tipo de situação. Em todas as circunstâncias, julgar nunca é cabível, sobretudo para quem é dessa religião. Nunca. Julgamento, como se pode julgar sem ter experimentado? Como se pode julgar sem ter aprendido algo? Você já esteve no corpo de outra pessoa? Você sabe quais são os anseios dela? Você sabe o que realmente ela sente a respeito da pessoa que você talvez não goste? Você sabe o que essa outra pessoa tem de bom a oferecer para ela? Qual o julgamento que você faz baseado em si mesmo? Então é seu e não deve ser exposto. Julgamento deve ser feito para si mesmo. Deve ser feito para se melhorar. Julgamento deve ser feito para se compreender, mas não para se julgar a quem esteja fora de você. Na verdade, existem muitas situações onde se fala a respeito do outro sem entender o outro. Então o julgamento não é bem visto nem aqui e nem do outro lado. Claro. Quando um filho vê um dirigente com esse tipo de comportamento,
seria desrespeito para com as entidades chefes da casa chegar para ele e dizer: olha, o senhor está pisando na bola aí? Não. Temos que ser, na verdade, diretos, certo? Existe uma concepção, muitas vezes, por amor, por carinho, por respeito, não magoar. Não trazer sentimentos que possam fazer com que as pessoas que estão à sua volta sintam-se prejudicadas. Colocações ferinas. Isso. Claro. Mas falar o que é correto, isso sim é grandioso. É preciso orientar. Às vezes vocês mesmos e vocês mesmas incutem aquela intuição na cabeça do filho de santo. Isto. Sobretudo se uma gira terminou com Dona Figueira bêbada, caindo no chão. O que é isso? Isto é muito para ver, muitas vezes, até onde vai o julgamento de quem dá. Certo? Sim. Porque se, porventura, eu viesse até aqui trabalhar e deixasse o médium tonto, certo? Pela demasia do próprio álcool, eu tenho certeza que muitos iriam julgar. Certo? É preciso compreender uma coisa: o espírito não tem culpa de atitudes que são humanas. E é preciso compreender a não julgar, porque todo ser humano é passivo de erro. Todo ser humano tem o seu momento também que pode realmente não conseguir compreender aquela essência e, muitas vezes, aumentar ou valorizar aquilo que não precisava. Mas ele não pode ser julgado por isso, ele tem que ser auxiliado. Ou seja, fazer pelo outro o que gostaríamos. Isso. Se você caísse, você gostaria que outro lhe levantasse ou que risse de você. Que fizessem por nós. Isso. Claro. Certo. Então, a senhora acredita que qual é a causa maior de os terreiros não serem tão unidos quanto poderiam? O ego, o orgulho, a sensação de poder. Porque cada um dentro da sua casa gosta de ser visto muitas vezes como sendo o centro das atenções ou o poder máximo dentro de um grupo. Tudo isso, e cada um gosta de colocar a sua pitada, o seu tempero, mas não respeita o tempero do outro. Não respeita aquilo que é conhecimento vindo dos seus guias. Cada um de nós tem uma maneira de trabalho. Porque se fosse tudo igual, não precisaria ensinar. Era só praticar. Claro. Então, por isso, o ego, a vaidade e a estima do poder é que faz com que tudo isso seja, muitas vezes, desunido. Não se compreender ou não se respeitar. A gente entende que o egoísmo, a vaidade, são atributos intrínsecos do ser humano pelo próprio condicionamento da sociedade, que coloca medo nele de ter que competir para conquistar as coisas. O que evitava vocês, ou será que existia, formação de grupos de bruxas ou escolas iniciáticas que competiam entre elas? Algumas de forma saudável, para melhorar a própria habilidade, e outras para realmente estabelecer quem manda. Como é que era naquele tempo? Isto. Existia muitos grupos, certo? Dentro disso, hoje, na época de vocês, existem muitos grupos muito mais prejudiciais, esse convívio através do ego, da vaidade, do que o nosso tempo. Nosso tempo existia grupos e afinidade como famílias, as quais absorviam conhecimento interno e observavam o ensinamento externo, sem o pré-julgamento de tudo isso. Procuravam absorver esse conhecimento, de certa forma, buscá-lo, e essa era uma competição, de buscar aquilo que tinha, como não era compreensível dentro de um grupo, mas era compreensível dentro de um outro grupo, para que possa cada vez mais crescer, cada vez mais conhecer os artifícios que, porventura, quem sabe um dia pudesse ser usado contra, pudesse ser usado a prejudicar o grupo. Então era sempre observado ensinamentos externos, e essa competição existia também, mas muito mais natural, muito mais comedida do que os dias atuais.
Claro. Então existia grupos específicos e a senhora fazia parte de algum? Houve já competição, tanto positiva quanto negativa? Muitas vezes. Competições onde muitos grupos não queriam que fossem os vistos como sendo os principais grupos magistas daquele momento. E muitas vezes ia se agregando muito quando a quantidade desse grupo, quando o número maior existia num grupo, outros grupos se uniam para formar mais um outro grupo com um número que fosse substancial. E nisso existia muita competição até negativa, na qual muitos faziam magisticamente manipulação de energias para prejudicar aquele outro grupo, para prejudicar o caminho, o andamento do trabalho deles, para que muitos fossem convertidos a vir para esse outro grupo. E nisso muito também se colhia de enfermidades plasmadas antes no espiritual para depois se tornarem físicas. E aí muitos acabavam adoecendo, muitos acabavam enganados. E isso foi uma sequência de situações que acabou dizimando muitas de nós dentro dessas competições. Nossa. Qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu durante aquela encarnação? Teve bruxa que já recebeu a manifestação de uma carta dizendo que ela deveria fugir ou que deveria esperar mais um pouco. Algumas bruxas saíam do corpo à noite e se manifestavam fisicamente para outras pessoas. Acontecia isso e na sua experiência qual foi a coisa mais extraordinária que aconteceu? Que a senhora presenciou? Uma das situações que eu presenciei foi a comunicação através, isso telepaticamente, mas era tão audível, era tão perceptível como se pudesse ver as palavras que eram faladas através de um animal ao qual veio trazer a notícia, da qual naquele mesmo momento existia uma perseguição, na qual ia ser retirada daquele espaço, daquela casa onde eu estava, e naquele momento eu ia sofrer então as consequências da primeira tentativa de me colocar em uma fogueira. E esse animal, na verdade, foi uma questão telepática, isso trazido por uma das nossas orientadoras também, ao qual tinha essa de trazer através de um próprio animal. É possível levar a informação, unindo essa energia humana junto com a parte espiritual, para que a comunicação possa ser alcançada telepaticamente. Mas para quem tem o senso já magístico, consegue observar nele palavras. E isso parece que realmente está falando. Por isso que muitas vezes dizem, esse animal falava. Não. Nós entendíamos qual que era o recado. Então, para mim, foi um dos primeiros momentos onde eu experimentei, onde eu tive, na verdade, essa comunicação, o aviso pelo qual eu consegui, então, escapar da minha primeira situação. Que animal era esse? Uma raposa? Era um animal como uma espécie de cachorro. Pronto, claro. O cigano sempre tem uma história com um grande amor. Existiu no caso da senhora? Muitos. Mas pela minha própria situação, nenhum deles aceitava a condição pela qual eu escolhi. Mas existiam muitos. Claro. Sim, senhora. Como era o seu relacionamento com a sua família? Bom, porque na verdade minha família, ela já tinha em seu meio, certo? Esse convívio magista. Sim. Já tinha em seu meio inserido essas práticas, certo? E por isso aceitavam as condições, aceitavam a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de cultuar a própria natureza, a maneira de cultuar o Deus feminino. Claro. A senhora se movia muito ou ficava mais num lugar só?
Muito. Bastante. Por quê? Por quê? Primeiramente, eu tinha o meu espaço, certo? Mas, cotidianamente, acontecia alguns fatos, ao qual, como eu falei, relatei agora, de perseguições e de situações onde eu tinha que realmente me locomover de um lugar para outro, certo? E aí eu ia procurar abrigo dentro de pessoas que eram também da mesma ideia, ou tinham o mesmo ideal. A senhora tinha uma meta maior a qual perseguir durante a vida? E se sim, a senhora conseguiu progredir ou realizá-la? Progredir em sua direção ou realizá-la? Sim. A meta maior dentro dessa vida ou desse momento da encarnação era alcançar a sensibilidade de poder sentir as energias muito bem palpáveis, de poder realmente compreender no olhar e muitas vezes também simplesmente através do sentimento o que o outro estava sentindo. Era poder realmente contribuir com o maior número de ações que pudessem beneficiar aos outros. E posso dizer que alcancei parte de tudo isso. Apesar de também poder dizer que negativamente experimentei muitas coisas, a qual depois de desencarnada ainda tive que continuar mais um trajeto, no qual colhi daquilo que foi plantado também. Nossa. Se alguém está ouvindo hoje e gosta muito, se sente atraída ou atraído por uma vida assim, tenha uma meta parecida, quais são os primeiros passos para o desenvolvimento das nossas percepções extrasensoriais? Os primeiros passos é ter humildade e outro, silêncio. Uma das grandes faculdades que tem que ter é aprender a escutar primeiro. Uma das grandes fatores que vão levar uma pessoa a poder sentir é ela poder parar. Ela poder, principalmente, compreender aquilo que não fala, aquilo que não escreve, aquilo que não se enxerga, principalmente a cada elemento. O barulho das águas, das folhas quando acaba o vento batendo também. Conseguir compreender também qual é a sua principal meta. Essa meta tem que vir acompanhada de um propósito. E tudo isso tem que beneficiar, não a si. Quando se desprender, aprender a se desprender de si mesmo, para doar, e em contrapartida receber essa energia renovada através do amor, do carinho, da gratidão. Então, o grande conselho que eu dou para quem começa a querer perceber e começa a querer conhecer desse mundo é principalmente silêncio. Compreender aquilo que não se fala. Tentar escutar mais do que falar. Tentar, principalmente, não buscar somente conhecimentos que já estão colocados, mas aqueles que ainda não foram falados. Através de um espírito comunicante que vem até aqui e fala uma palavra, e que essa palavra possa ser formada uma frase no seu conceito, e ela possa ter um fundamento particular seu, e que você possa compreender essa palavra como uma história, e não somente como uma palavra. Porque todos, na verdade, trazem a sua verdade particular. É preciso, então, silenciar, escutar, compreender, sentir os elementos, sentir o ambiente e aguardar. E após isso, sim, se ligar ao espiritual, clamando por essa ajuda, clamando por essas respostas, trazendo para si também esse desprendimento do seu próprio corpo físico para o espírito, experimentar silenciar para sair do seu corpo, sair da sua caixa, caminhar por onde você não consegue caminhar somente através do seu físico. É preciso compreender que se você está aqui, você pode estar em qualquer outro lugar, em espírito. Mas quem vai te levar até lá é o seu silêncio, é a sua compreensão
daquilo que não lhe tira atenção agora. É tirar a atenção do que está à sua volta, das pessoas, das palavras, dos conceitos, das coisas que foram criadas, dos rituais que muitas vezes se aprende e devem ser bem compreendidos. Mas ter a sua vivência, ter a sua razão, ter a sua compreensão e a sua inteligência. Nossa. Se for da vontade de Deus e a senhora permitir, num outro encontro, a gente já está chegando aqui nos minutos finais, no outro encontro eu gostaria de perguntar à senhora outras questões do tipo quais são as consequências de lidar com magia negra. Isto. Por exemplo, quais são os mitos e as verdades a respeito das pombogiras, e o quanto isso vai estar dentro do mito, né? Uma pombogira é realmente nossa amiga, nossa serva, nossa guardiã. Às vezes tem Isso. dificuldade de compreender tudo isso. Mas antes disso, qual que é a sua mensagem final para esse primeiro encontro? Minha mensagem é a seguinte, que possam compreender sempre o trabalho de uma pombagira como sendo um trabalho como qualquer outro espírito, que não traz trejeitos, na verdade, para que seja um médium homem incorporado numa pombagira ou uma médium mulher incorporada no Exu. Que possam compreender que a pombagira é o olhar do Exu e o Exu a atividade. Que possa compreender que a pombagira traz a sutileza. A pombagira é o mapa do caminho e Exu é o próprio caminho. Que na verdade não existe trabalho nenhum que não seja conjunto com Exu. E da mesma forma, Exu não trabalha sem pombagira. Que existe um trabalho antes de ser colocado ou taxado feminino ou masculino. Que não se taxe em muitas situações ou não se coloque mais tabus, aonde dizendo que homem será afeminado por receber uma pombagira. Mas que possa se compreender que ele nasceu de uma mulher. Que possa se valorizar, sabendo reconhecer que se não fosse através de um ventre de uma mulher, não teria o concebido. Trazem ainda esse ego inflado, muitas vezes machista, de achar que nós que viemos do outro lado, viemos trazer os nossos trejeitos, viemos trazer a nossa concepção, a nossa maneira de trabalho. Nós viemos trazer a informação, viemos trazer a ajuda, viemos trazer um caminho e uma orientação para quem necessita e busca, pois não se pode jogar pérolas a qualquer um. Há de se entender sempre que todo espírito, seja pombagira, seja Exu, seja caboclo, seja preto velho, seja quem for, que não se critique se seja em um médium homem ou numa médium mulher, essências diferentes ou polaridades diferentes. Que se seja inteligente, que se use o conhecimento ou mental dado a cada um para ser realmente dito alguém que tem o mérito de carregar esse mental. Cada um pense com suas cabeças, cada um aprenda com seus sentidos, cada um compreenda e ame aquilo que está ao seu lado quando lhe traga uma mensagem positiva. Cada um absorva as coisas que lhe são ditas de maneira brusca ou negativa como forma de aprendizado. Cada um saiba valorizar a presença do seu amigo, seja físico ou espiritual, quando ele também lhe trouxer uma informação ou até mesmo um abraço. Que toda a minha falange de pombagiras possa sempre trazer bons frutos, possa trazer sempre abrigo e sombra a quem necessita, que possa sempre trazer bastante luz do conhecimento a quem necessita, possa conceber a graça de conhecer magisticamente os seus potenciais, que possa colocar no coração um pouquinho que seja desse amor, desse carinho que pombagira tem, dessa percepção que só o lado feminino sabe conceber. Então que nesse momento o povo de Exu ilumine cada passo de cada um, que busca através do conhecimento o seu espaço. Que assim seja. Graças a Deus. Laruê Pombogira. Graças a Deus.